Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade àquele módulo que eu falei com vocês acerca da explanação das leis. Vimos o artigo 37 da Constituição Federal e hoje a gente agora vai dar uma olhada na Lei 8112. Especificamente a gente vai se concentrar nas proibições, que é a parte mais talvez ligada ao Código de Ética do Servidor Público Federal. Essa parte de explanação é mais curta, eu vou ser mais estrito ao que está dito na lei. A lei ela é bem específica no que não pode. É ideal que vocês dêem uma olhada nessa lei, porque essa lei também é a que diz respeito acerca do PAD, que é o Processo Administrativo Disciplinar. Ela vai versar sobre as punições, sobre as irregularidades que um servidor pode estar envolvido. E estando envolvido, quais são as penalidades. Eu vou fazer uma abordagem mais generalista, vou falar um pouco sobre algumas responsabilidades e algumas penalidades que podem vir a ser atribuídas. E como isso daí depois vai poder ser retraçado dentro do nosso Código de Ética. Então vamos lá? Bem, a Lei 8112 ela é de 1990 e ela tem uma ligação intrínseca com o nosso Código de Ética, principalmente no que diz respeito às suas proibições e penalidades, né? A parte em que ela vai punir ou vai dizer, né, quais são as penas e sanções a quem tem algum tipo, né, de desvio de conduta. Essa lei ela tem principalmente capítulos que dizem respeito aos direitos e deveres, às responsabilidades e às consequências ao não cumprimento dessas responsabilidades. A Lei 8112 ela é extensiva, né, ela é bem extensa, e eu creio, eu pincelei alguns artigos que são primordiais para que a gente possa compreender o Código de Ética do Servidor Público Federal. Eu creio que a partir do artigo 116 a gente começa a dar uma olhada mais focado sobre os deveres do servidor público, que seriam mais realmente atentos a um código de conduta. Então, são deveres do servidor público exercer com zelo e dedicação atribuições do cargo, ser leal às instituições a que servir, observar normas legais e regulamentares, cumprir ordens superiores, exceto quando manifestamente legais, isso é muito importante, ou seja, se o seu chefe superior imediato ou se qualquer outro chefe que mesmo não seja superior imediato lhe der uma ordem que for manifestamente ilegal, você não deve cumpri-la, né? Você na realidade deve denunciá-la. Atender com presteza, atender a quem? Ao público-alvo, ao público em geral, né? Atender aos seus discentes, atender à comunidade em geral, prestando informação, né? A não ser aquelas que realmente são sigilosas. Levar ao conhecimento de autoridade superior irregularidades que tiver ciência em razão do cargo, né? Ou seja, se você tem um cargo que você tem conhecimento de alguma irregularidade, você deve imediatamente, ao tomar conhecimento dessa irregularidade, denunciá-la. A questão aqui ela é bem, como é que eu poderia dizer, bem específica, porque às vezes a gente, por uma situação de personalismo, não faz essa denúncia e acaba caindo em conivência, né? Zelar pela economia do material e conservação do patrimônio público, guardar sigilo sobre o assunto da repartição do seu órgão, da sua instituição, manter conduta compatível com a moralidade administrativa. Prestem atenção, aqui já volta o assunto da moralidade. Ser assíduo e pontual ao serviço, tratar com urbanidade as pessoas. Urbanidade quer dizer educação, quer dizer integridade e dignidade. Qual é a proibição que vem trazendo essa lei, né? Já a partir do artigo 117, percebam que no artigo 116 a lei não está esgotado os incisos, as alíneas que podem vir a ser lidas se você ler a lei na íntegra, né? Foi só algumas pinceladas do que eu considero, o que eu selecionei como norte moral. Nas proibições, né, ausentar-se do serviço durante o expediente sem prévia autorização do chefe imediato, retirar sem prévia anuência da autoridade competente qualquer documento objeto da repartição, recusar a fé pública de documentos, né? Nós todos temos fé pública enquanto servidores públicos, ou por resistência injustificada ao andamento de um documento ou processo ou execução de serviço. Se lhe é dado a competência de seguir com o processo, você deve fazê-lo, né? Promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição, quando você diz que não gosta de um colega, quando você deprecia a imagem do colega, quando você faz qualquer tipo de comentário
que demonstra esse apreço ou desapreço, você está incorrendo nesse tipo de proibição, que dentro do artigo 117, inciso 5º, né, você está incorrendo numa penalidade, e isso daí traz consequências. Cometer a pessoa estranha a repartição fora dos casos previstos em lei, o desempenho de atribuição, ou seja, você passar a responsabilidade a uma pessoa que não é responsável por aquilo, principalmente quando fora da sua unidade de serviço. Coagir ou aliciar subordinados no sentido de filiarem-se a uma associação profissional. Manter sob sua chefia imediata em cargo ou função de confiança cônjuge ou companheiro ou parente até 2º grau. Valer de cargo para alocar proveito pessoal de outro em detrimento de dignidade e função pública. Voltando ao artigo 8º aqui, isso daqui diz respeito ao conflito de interesse, que é a ideia de que você não pode praticar nepotismo, né? Hoje em dia você tem uma consulta pública a fazer, participam a CEP, a Superintendência de Gestão de Pessoas, que dizem se é ou não um conflito de interesse ali, se há ou não uma questão de nepotismo, se há ou não uma questão de relação de conflito entre cargos ocupados. Continuando a proibição, né, do artigo 117, nós temos atuar como procurador intermediário junto a repartições públicas, ou seja, você está fazendo um trabalho além do seu, receber propina ou comissão, essa daqui é quase que de senso comum, mediaticamente a gente tem visto isso quase que corriqueiramente, né? Aceitar comissão, emprego ou pensão em estado estrangeiro, praticar usura sob qualquer uma das formas, proceder de forma decidiosa, né? Utilizar pessoal, recursos, materiais da repartição em serviço ou atividade particular. É o patrimonialismo, é quando você pega e tenta fazer um salário indireto com o uso de materiais da sua repartição. Imprimir para uso particular coisas, né, suas no impressora da repartição usando papel que não seria seu. Isso que para nós seria uma coisa de um custo ínfimo, incorre nesse erro. Cometer a outro servidor atribuições estranhas ao cargo, você colocar para outro servidor uma certa situação que não lhe cabe, né? Em certa situação de emergência transitória, exercer qualquer atividade que seja incompatível ao seu exercício do cargo ou função e com o horário de trabalho. E recusar-se a atualizar seus dados cadastrais quando solicitado, uma coisa que para nós parece simples. Das responsabilidades, começa no artigo 121 e vai até o artigo 126 aqui. O servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições. É de responsabilidade civil, decorre de ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, ou seja, você pode ter intenção ou não, e resulte em prejuízo erário a terceiros. A indenização de prejuízo dolosamente causado ao erário somente será liquidada na forma prevista do artigo 46. Trocando em miúdos, né, você pode ter um dano feito ao Estado, né, o Estado pode ter um dano aí que você causou e você pode vir a pagar esse dano, né. Tratado de um dano causado por terceiro, né, você responde perante a Fazenda Pública em uma ação regressiva, ou seja, a Fazenda Pública pode vir a lhe cobrar, né. A obrigação de reparar o dano estende-se aos sucessores e contra eles será executada até o limite do valor da herança recebida. Se você tiver herança a deixar pelos seus filhos, né, essa herança ela pode vir a servir para poder ressarcir o Estado se você ficar devendo ao Estado. A responsabilidade penal de um servidor público abrange também crimes e contravenções imputados a esse servidor nesta qualidade de servidor público. A responsabilidade civil e administrativa resulta de ato omissivo ou comissivo, ou seja, se ele se omite ou se ele faz o que não deveria fazer, praticando, assim, no desempenho da sua função, algo que não deveria, né? As sanções civis, penais e administrativas poderão acumular-se, sendo independentes entre si, ou seja, você pode responder a processos administrativos e ao mesmo tempo a um processo penal. Se você comete um ato infracionário e você está respondendo a um PAD, a um processo administrativo disciplinar, nada impede que seja aberto um processo penal para que você também responda na justiça comum. A responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de absolução criminal, que negue a existência do fato da sua autoria. Se você for de fato absolvido dentro da justiça comum, da justiça penal, o processo administrativo ele passa a inexistir. E por fim nós temos as penalidades a partir do artigo 127. São penalidades disciplinares: a advertência, que é a penalidade mais comum, a suspensão e a demissão, a cassação da aposentadoria ou disponibilidade, a destituição do cargo em comissão e a destituição de função comissionada. No artigo 128 ele diz: na aplicação das penalidades serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, que é o que a gente chama de dosimetria, né? Você vai responder
pelo ato infracionário, e aí de acordo com esse ato é que você vai ter a adequação de uma dessas penalidades aí ao seu ato, né, a sua gravidade do ato. O parágrafo único deste artigo diz o seguinte: o ato de imposição da penalidade mencionará sempre o fundamento legal e a causa da sanção disciplinar. Comumente, as cassações, demissões, etc., são mais recorrentes em casos de improbidade, de questões que envolvam o erário público, ou seja, questões de valores pecuniários, de receita, né? O que não quer dizer que haja outras situações que estão no rol citado na Lei 8112, né? Agressões a pares e etc. podem incorrer nessas situações de demissão, né? As suspensões normalmente têm sido acolhidas pelos tribunais superiores quando você tem 2 advertências consecutivas, e aí isso leva a uma suspensão. Há também situações em que a gente tem que observar que são os casos em que você tem a prescrição, ou seja, passou-se um tempo dado daquela situação de ato infracional e aí você não pode mais sequer abrir o processo administrativo. Essas situações eu não vou contemplar aqui nessa nossa exposição, mas que seria interessante vocês darem uma estudada, darem uma olhada na Lei 8112. Ainda das penalidades, né? O artigo 129 vai discorrer sobre como é que é dada cada uma dessas penalidades, né? A advertência ela pode ser aplicada por escrito, em caso de violação de proibição, e aí ele vai discorrer quais são essas situações. Você pode ter na situação da ausência de serviço, retirar sem prévia anuência autorizada, recusar a fé aos documentos públicos, opor-se em resistência injustificada, cometer a pessoa estranha à repartição, coagir ou aliciar subordinado, manter sob sua chefia imediata, cônjuge, companheiro ou parente até segundo grau civil, ou recusar atualizar dados cadastrais. Essa advertência ela também pode ser dada de maneira verbal. Aqui não está prevista, mas ela também pode ser dada dessa forma. O artigo 130 diz respeito à suspensão, que será aplicada em caso de reincidência das faltas punidas com advertência de violação das demais proibições que não tipifiquem infração sujeita na penalidade de demissão. A suspensão ela fica no limbo entre a advertência e a demissão, e também quando você tem a reincidência da advertência, né? Ou seja, você subiu um patamar. Essa suspensão ela pode chegar até 90 dias, mas não pode exercer esses 90 dias. E quando se suspende os efeitos financeiros também, ou seja, aquela pessoa tem suspenso seu salário. Será punido com suspensão de até 15 dias o servidor que injustificadamente recusar-se a ser submetido a uma inspeção médica determinada pela autoridade competente. Quando houver conveniência para o serviço, a penalidade da suspensão pode ser convertida em multa, com base em 50% do dia de vencimento ou remuneração, ficando o servidor obrigado a permanecer em serviço. Ou seja, a pessoa paga 50% do valor da sua diária e aí está paga a sua suspensão. Esses são só alguns exemplos, eu não vou adentrar em outros casos em tela, esses daqui são os mais simples. Os casos de improbidade têm leis próprias para isso já atualmente, a lei da improbidade, entre outras coisas. É interessante que a gente se atente à lei 8112, porque ela sempre é recorrente quando você fala em processos administrativos disciplinares, em sindicâncias. Essas situações exemplificadas na lei 8112, elas também são recorrentes no Código de Ética, né? E nós somos quase que sempre norteados a quando temos ações a serem restringidas ou restritas ou punidas à Lei 8112. Então convido vocês a darem uma olhada mais aprofundada na Lei 8112 para ter um conhecimento mais aprofundado das penalidades, das sanções e das proibições, bem como das responsabilidades do servidor público dentro do seu local de trabalho. Na nossa próxima videoaula, a gente vai conhecer de fato agora o nosso Código de Ética do Servidor Público Federal. A nossa aula ela não vai ser exaustiva sobre o assunto, vocês vão ter como material de apoio aí reunido o Código de Ética e Conduta, que vai trazer junto uma série de emendas que vieram junto com o Código de Ética e Conduta que dizem respeito a situações específicas, recebimento de brindes e presentes, situações que são práticas e do cotidiano de um servidor público, né? E aí seria interessante a leitura o quanto antes, porque é com base nessa compilação de emendas, decretos e do Código de Ética que nós vamos realizar as nossas atividades avaliativas. Agradeço a todos a atenção e nos vemos na próxima vídeo aula. Até lá!